Bom, vamos retomar aqui. Agora nós vamos falar da regra número 8, tá? Vai falar que a história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação das Sagradas Escrituras. Bem, é muito importante nós entendermos que a história da igreja, conforme estão estudando ali, eu até brinquei, puxa, acho que eu vou para lá, porque eu sou apaixonado por história da igreja. E eu costumo dizer que um cristão que não conhece a história da igreja é como alguém que perdeu a memória. Você não sabe quem é, não sabe de onde vem e qualquer um te engana. Porque a história da igreja, ela é fascinante porque ela nos dá muitos exemplos que nos ajudam a fugir de muitos erros hoje. A maioria das heresias que nós vemos nos dias de hoje não são heresias novas. São velhas heresias que apenas colocaram uma roupa nova, mudaram o penteado. E que se os cristãos apenas conhecessem a história da igreja, já matavam logo de cara, isso aqui é heresia, isso aqui foi combatido no 3º século, Calcedônia e tal. Já saberia identificar uma heresia. Mas, infelizmente, talvez o cristão não saiba nem a história da sua igreja local. Quem dirá da igreja, né? Esses 2000 anos de história. Então, a história da igreja ela é muito importante. Ela nos ajuda muito. Mas não é ela que define a interpretação da Bíblia. Se na história da igreja você perceber alguma falha, por exemplo, você não vai seguir isso. A história da igreja teremos que abraçar tudo. Não. Aquilo que a história da igreja contraria as Escrituras, aquilo que ela contrariar, você deve rejeitar também. Isso é evidente, né? A história da igreja, ela teve períodos bons e períodos ruins. E você precisa identificar esse período. A igreja passou por períodos de trevas, onde o povo viveu uma cegueira espiritual por longos períodos. É lógico que a maioria do que foi produzido ali, a gente descarta. Mas o que foi produzido nos séculos anteriores, no 3º, 4º século, são ferramentas preciosas que nos ajudam a interpretar muitos textos bíblicos. Mas sempre as Escrituras em primeiro lugar. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que contraria as Sagradas Escrituras, não importa quem fale isso, você tem que rejeitar. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, tá? Jesus é Deus? Sim. Achar que não, o salão das testemunhas de Jeová deve ter um por aqui. Aqui não é, tá? Você entrou no salão errado. Beleza? Ok, todo mundo. A segunda pergunta, Jesus é homem? Sim? Ok, todo mundo, beleza? Ninguém aqui. E a última pergunta, quem morreu na cruz? Deus ou o homem Jesus? Aí já demoraram para responder. O homem, já falaram o homem. Eu não ouvi quem foi que falou o homem, então fica à vontade. Se você responder que foi Deus que morreu na cruz, você é bem-vindo ao clube dos hereges. Se você respondeu homem, você também está convidado a fazer a sua carteirinha do time dos hereges. Por quê? Porque se nós estudarmos a doutrina de Cristo, e principalmente o que foi desenvolvido nos concílios da Calcedônia e de Nicéia, a respeito das controvérsias sobre as naturezas de Cristo, nós estamos falando das naturezas de Cristo, que nós chamamos de união hipostática, a união das naturezas dele, natureza humana e natureza divina. E no 3º século, ali no finalzinho do 2º, já no 3º século, muitas heresias surgiram a respeito de Jesus. Porque pessoas começaram a tentar explicar naquele tempo como é que Jesus pode ser plenamente humano e plenamente divino. A nossa matemática a respeito de Jesus é 100% Deus, 100% homem. Alguns já diziam 50% Deus, 50% homem. Outros defendiam a ideia de uma nova natureza. Então surgiu alguns hereges, Nestório, Eutico, naquele tempo, que propuseram algumas explicações a respeito das naturezas de Jesus. E a conclusão que nós chegamos com base também em outros textos bíblicos, que não dá tempo de nós estudarmos isso, eu tenho uma aula gravada disso, pode ver com tranquilidade depois, sobre a união das naturezas de Cristo, é quase 2 horas de aula, falando sobre isso. Mas, se você conhecesse a história da igreja, você saberia que
lá no concílio já foi definido que Jesus é plenamente humano e plenamente divino e que essas duas naturezas são inconfundíveis e inseparáveis. E tudo que uma das naturezas realiza, você atribui à pessoa de Cristo. Por exemplo, Jesus fez um milagre, andou sobre o mar. Você diria, isso é coisa de homem ou coisa de Deus? Isso é coisa de Deus. O homem não anda sobre o mar, a não ser que um milagre aconteça. Você não pode dizer, a natureza divina de Jesus andou sobre o mar. Isso é errado. Porque tudo que uma natureza faz é de responsabilidade da pessoa de Cristo. Então, a pessoa de Cristo é humano e divino. Ele carrega em si essas duas naturezas. Ele é 100% humano e 100% divino. E tudo que uma natureza faz é de responsabilidade da pessoa de Cristo. Nós temos em Cristo uma pessoa e duas naturezas. Na Trindade, nós temos uma natureza e 3 pessoas. Tá? Confundiu. Trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única natureza, divina. Quando nós falamos de Jesus, por causa da encarnação, a ele ele aderiu à natureza humana. Então, nele, nós temos duas naturezas, humana e divina, na pessoa de Cristo. Então, quando você se refere à pessoa de Cristo, você tem que ter em mente que ele possui as duas naturezas. Jesus sentiu fome, sede. Isso é próprio de quem? Do homem ou Deus? Do homem. Quem sentiu fome? A pessoa de Cristo. Maria é mãe de Deus? Vamos lá, um termo técnico. Maria é mãe de Deus? Não. Maria é mãe do Deus homem, da pessoa de Cristo. Quem morreu na cruz? O Deus homem. E eu não vou explicar aqui porque não é cristologia. Se nós afirmarmos que Deus morreu na cruz, nós temos problemas teológicos e aplicações trágicas. Se nós afirmarmos que apenas o Deus homem morreu na cruz, que apenas o homem Jesus morreu na cruz, também a obra salvadora ela seria incompleta. Isso eu estou falando em outro vídeo que depois eu passo para vocês. Tá bom? Eu só quero apenas mostrar que, se você não conhece a história da igreja, você já tem uma ferramenta a menos em suas mãos. Ela te ajuda muito a você já, de cara, a se desvencilhar de muitas heresias. Tá? Eu não vou me deter muito nesse assunto, porque a aula não é cristologia, a aula é outra, tá? A gente pode conversar depois mais sobre isso. Bom, interprete as promessas de acordo com a sua sentença e de acordo com o seu contexto. Nós vamos falar de promessas, né? Você deve lembrar um tempo em que as pessoas abriam a famosa caixinha de promessas, né? Quem já abriu aqui, né? Confessa. Pode confessar, eu tinha. Caixinhas de preciosas promessas, né? Aquela caixinha cheia de promessas, né? Não tinha caixinha de preciosas exortações, né? Deveriam fazer esse negócio aí. Na igreja onde eu fazia parte no passado, havia um casal que estava tentando ter filhos. Já há muito tempo, e o filho não vinha. De repente, uma irmã chega diante do casal e diz que Deus estava dando uma promessa a eles. E a promessa se baseava na promessa que Deus havia feito a Abraão. Essa irmã pegou o texto em que Deus chega para Abraão, promete a ele descendência, uma descendência numerosa, e a irmã fala que Deus estava dando aquela promessa para aquele irmão. Conclusão, o casal envelheceu lá no Japão, já não há mais possibilidades de ter filhos, e essa promessa não se cumpriu. E quantas pessoas você conhece que receberam promessas que não se cumpriram? Eu mesmo, até a promessa de que ia nascer cabelo já deve ter feito, e não cumpriu. O que acontece aqui? O uso que essa pessoa fez dessa promessa é correto? É correto? Não. Nós podemos olhar para a Bíblia, pegar as promessas que ali contém e trazer para nós, ou trazer para as pessoas assim, dessa forma? Deus prometeu prosperidade para alguns reis, eu posso chegar e prometer prosperidade para todo mundo? Não, talvez você vai morrer pobre, que nem eu, sei lá. Não, talvez você não vai ficar rico. A maioria não vai ficar rico, né? Principalmente no Brasil. E nosso governo... nas Escrituras, irmãos, nós temos 2 tipos de promessas. Nós temos as promessas específicas, que
que são promessas que são direcionadas às pessoas. No caso de Abraão, nós temos ali uma promessa específica, que foi feita para Abraão e para mais ninguém. É só para Abraão e acabou, morreu nele. Essa promessa não vai se repetir com você. Você não vai ter filhos como a estrela do mar, as estrelas do céu, as areias. Tal. Você não vai ter filho tanto assim. E nós temos as promessas gerais. As promessas gerais são aquelas promessas que aí sim é para você. A Bíblia não contém apenas promessas específicas, ela contém muitas promessas gerais. Eu quero dar um exemplo que está em 1 João 1,9, que diz assim, uma promessa: se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa. É uma promessa direcionada aos cristãos, é uma promessa geral, abrange todos os cristãos. Então, o que você tem que fazer? Nessa questão de interpretar promessas, você precisa descobrir se a promessa ela é específica ou se é geral. Se ela é uma promessa que está como um mandamento geral para a igreja ou se ela é uma promessa direcionada a um indivíduo. E é fácil você descobrir isso como? Através da sua correlação. Porque quando você olha para a história de Abraão, você percebe que houve um cumprimento e a promessa se cumpriu. Então, a promessa é cumprida. Agora, quando você olha para esse texto de 1 João, é uma promessa que está se cumprindo. Se você pecou hoje, essa promessa é para você. Confesse seu pecado, se arrependa e Ele vai te perdoar. Ela é válida para todos os dias, para todos os cristãos, para todas as épocas. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com... esse é o último princípio da parte geral, a gente já vai para o gramatical, mas é muito importante você tomar cuidado com as promessas. Não pegar promessas para você que não é para você. Isso vai trazer problemas na sua vida, na sua aplicação, ou até mesmo com as pessoas que estão próximas de você. Agora nós vamos entrar nos princípios gramaticais de interpretação. Porque o texto que temos em mãos é um texto gramatical, é uma escrita, né? Não é um áudio, você não está ouvindo um áudio da Bíblia. Né? Você vai ter que interpretar ele muitas vezes apenas entendendo o texto. Eu quero, logo de cara, passar aqui um texto, tá? Isso aqui foi um texto extraído de um teste de vestibular da USP, tá? E você tem que pontuar isso aqui para dar sentido. Tá bom? Você tem que dar a pontuação aí que você achar melhor, interrogação, ponto e vírgula, exclamação, o que você achar que tem que pôr aí, você tem que dar sentido. Eu peço para que pelo menos 2 pessoas tentem aí dar... não é tão fácil assim, mas eu quero que pelo menos 2 pessoas tentem dar sentido a essa frase para mim, por favor. Quem quer se habilitar? Aqui é o lugar para a gente errar, tá? Eu ficaria até triste se você acertasse, estragaria a brincadeira. Vamos, alguém? Aqui, ó. Põe a vírgula depois da Maria. Pode falar. Eu traduzo para Depois do banho. a vírgula depois do banho. Maria toma banho, vírgula. Porque sua mãe pega a toalha. Porque sua mãe pega a toalha. A conclusão que nós chegamos com essa pontuação é que Maria é meio porca, né? Porque se a mãe não pega a toalha, então não vamos tomar banho, né? Então, Maria toma banho só porque sua mãe pega a toalha. Alguém tem mais alguma outra opção? Quem falou? Hã? Depois de Maria. Depois de Maria, tá sentido. Maria, vírgula. Toma banho porque sua mãe pega a toalha? É. Continuou porca, né? Se ela, na verdade, a resposta que foi exigida no vestibular é essa daqui. Maria toma banho porque sua. Mãe, pega a toalha. O sua ali é um verbo de suar, de suor. Tá? Maria toma banho porque sua. A gente toma banho porque é normal isso. Ela grita, mãe, pega a toalha. Tá? Então percebe que a gramática nossa, a leitura de livro que você faz, ela exige que você consiga interpretar. É lógico que a Bíblia já está pontuada, né, irmãos? Não vai precisar pôr pontuação lá. Isso já facilitou muito para a gente não comete esse erro. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ler a Bíblia como se ela não tivesse ponto e respeitar a pontuação dela. Tá? Mas não é sobre gramática da língua portuguesa que eu vou falar, porque eu nem sou habilitado para falar sobre isso. A gente vai falar então de algumas regras que tratam da gramática do texto bíblico
E a gente vai ver aqui na regra 10 em diante. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Tá? Certamente, irmãos, há muitas passagens que não dá para você interpretar literalmente. Você chega lá em Apocalipse 12, 13, se você interpretar aquilo literalmente, você não dorme à noite. Você fica com medo, a besta que subiu do mar e tal, você fala, que é isso, né? Literal isso aqui? Lógico que há textos que a gente não pode e não deve interpretar literalmente. E tem uma regra que vai ensinar você como identificar quando é literal ou não, a gente vai chegar lá. Mas via de regra, o primeiro passinho que você vai dar quando você chegou no texto bíblico é buscar o sentido literal que o texto tem. Primeira coisa que você vai fazer. Qual que é o sentido literal disso aqui? Tá? Nada de alegorias, nada de fantasiar o texto. O texto é uma mensagem literal para pessoas entenderem literalmente. Certo? Se eu disser aqui, olha irmãos, eu viajei 32 horas para estar aqui hoje de avião. 32 horas eu gastei para estar aqui hoje. Eu gostaria que vocês entendessem que eu fiz uma viagem cansativa de avião e estou aqui hoje. Eu ficaria muito chateado se alguém falasse, o irmão está querendo dizer que ele passou pelas alturas dos problemas da vida dele, mas que ele... Eu falo, meu amigo, por favor, né? Eu vou ficar chateado, porque quando eu tento me comunicar com alguém, eu tento fazer da forma mais clara para que você entenda o que eu estou falando. Eu não vou soltar enigmas aqui, coisas assim. Quando você fala para o seu filho, ao atravessar a rua, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Se não vier carro, atravessa. Já pensou seu filho ficar assim, o que será que minha mãe está tentando dizer? Será que carro, esquerda, direita é as decisões da minha vida? Será que carro é as oportunidades, se está vindo ou não? E tal, ele morre, atravessa e morre. Não faz sentido. A gente espera que quando as pessoas nos ouçam, elas entendam literalmente o que a gente está falando, porque a gente fala literalmente. A maioria do tempo a gente está falando de forma literal, né? Eu estou sendo literal com vocês aqui, não estou parafraseando nem nada. Eu quero que vocês entendam tudo que eu estou falando literalmente. Por exemplo, uma pregação que eu ouvi uma vez é a respeito de Davi e Golias. Acho que até alguém deve ter ouvido isso aqui. Davi pega 5 pedras. Aí o pregador diz que as 5 pedras é por causa do nome de Jesus, tem 5 letras. Isso é alegorização, né? Isso a gente não pode fazer. O texto não indica em hipótese alguma que Davi pegou 5 pedras porque ele pensou no nome de Jesus, até porque o nome de Jesus na língua dele nem tem 5, né? Então não faz o menor sentido. Por que Davi pegou 5 pedras? Bom, se eu souber a resposta, se tiver um contexto histórico que me indica, existem algumas possibilidades lá, que não vem o caso. Se eu tiver certeza, eu falaria, é por causa disso. Mas se a Bíblia não nos diz, se alguém perguntar por que Davi pegou 5 pedras, sei lá, só sei que ele pegou 5 pedras. Atirou uma e você pegou uma. É o que eu tenho no texto. Eu não posso inventar história em cima dos 5 pedras. Imagina, Davi, vou pegar 5 pedras para matar Golias. Está faltando uma pedra. Não faz sentido, né? Então a gente tem que olhar para a Bíblia de forma literal. Um outro exemplo é um pregador dizendo que, olhando a história de Zaqueu, né? Zaqueu lá, um baixinho, subiu na árvore para ver Jesus. E esse pregador dizia que, olha, meus irmãos, a árvore é a igreja. Então, Zaqueu subiu à igreja para ver Jesus. Já temos um erro terrível aqui, né? De subir à igreja para ver Jesus. A igreja passou a ser uma mediadora. Horrível isso. Por que Zaqueu subiu à árvore? Porque eu acho, pronto, acabou, resolveu o problema. Até porque, se nós levarmos isso às últimas consequências, o que Jesus falou para Zaqueu? Desce daí depressa, sai da igreja, vai embora. O que está fazendo aqui hoje? Vamos embora, Jesus mandou. Então, não faz o menor sentido esse tipo de alegorização. Mas muitas pessoas usam o texto bíblico assim. Muitos pregadores fazem exatamente isso com o texto bíblico. E eu quero ler um texto bíblico com vocês em Mateus capítulo 24. Abra a Bíblia, a gente vai gastar um bom tempo nessa regra. É uma regra muito importante e se você aprender só ela hoje, eu já vou ficar muito feliz. Mateus capítulo 24, é um texto muito conhecido.
Qual é o título que a sua Bíblia traz aí? Qual o título? O sermão profético, o princípio das dores. O meu está o sinal dos fins dos tempos. O seu está? Alguém tem diferente? Destruição do tempo. Esse texto fala a respeito do que, irmãos? O que vocês acham? Da vinda de Jesus, né? Parece que, né? Certo? Se você olha aqui, é um texto que fala aparentemente da vinda de Jesus. Aí, eu queria que a gente, pensando que esse texto trate apenas a respeito da vinda de Jesus, sem ler ele por enquanto, eu queria que nós respondêssemos e tentássemos resolver alguns problemas de interpretarmos esse texto assim. Esse texto é geralmente interpretado como a vinda de Jesus. Assim, eu vou direcionar os irmãos aqui, tá? Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, Jesus está dando um alerta sobre a sua segunda vinda, se nós seguirmos o texto que está aqui. Então, quando vocês estiverem, verem esse sinal profano aqui, profanação do templo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu pergunto para os irmãos, vocês acreditam que quando Jesus voltar dá para fugir? E por que vai fugir para o monte? Não sei. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. O telhado naquela época é um telhado plano, e as casas eram próximas uma das outras, eles até plantavam coisas no telhado. Então dava para andar tranquilamente, longos caminhos por cima do telhado. Aí diz, não desça do telhado para tirar coisa alguma da casa. Pergunta, Jesus, voltou, tocou a trombeta. Dá tempo de tirar alguma coisa da casa? Dá. Jesus manda correr ainda. Para correr para quê? Não vou subir? É correndo o negócio? É maratona? Como é que funciona? E agora? Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Dá para voltar? Por que pegar o manto, né? Quem que vai se preocupar com o manto numa hora dessa? Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? O que é? Que é terrível para a grávida que está amamentando. Problema para a gente resolver. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Poxa, Jesus vai voltar. Vamos orar para que Jesus volte. Maranata vem, só não vem no sábado no inverno. Acho que eu heredizei aqui. Acho que eu dei heredizado aqui. Por quê? Sábado e inverno para a volta de Jesus. Não faz o menor sentido isso aqui. O que nós temos aqui? Eu já ouvi pregações lá no Japão a respeito disso aqui. E a pessoa disse, aqui no texto das grávidas, o seguinte: não, é porque o anticristo vai vir e tal, e as grávidas ele vai enfiar a lança na barriga dela tal, para matar o bebê. E eu ouvi de um outro pregador, Japão é uma maravilha, eu ouvi de um outro pregador que a criança ia ser arrebatada e a mãe ia ficar, então ia arregaçar tudo a barriga dela. Como será terrível o dia. Isso é alegorização, o texto não está dizendo nada disso. O problema, irmãos, é que alguma das Bíblias de vocês trouxe aí a destruição do templo, né? O que nós temos aqui são dois assuntos. Jesus está falando de dois assuntos: destruição do templo e sua vinda. E, por exemplo, aqui a NVI colocou o sinal dos fins do templo, me leva a crer simplesmente que é sobre a vinda de Jesus. E como é que fica esses textos? Eu tento encaixar com base no que está aqui e não encaixa, e como é que eu faço? Eu tenho que procurar alegorizar. Ai das grávidas, o inverno significa alguma coisa, a fuga significa alguma coisa, pegar manto. Eu tenho que começar a alegorizar e eu quebro essa regra, eu fujo da interpretação literal do texto. Vamos olhar o versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo. Então, observação. O que está acontecendo aqui? Jesus saiu do templo. Observação, anota. Jesus estava no templo. E, enquanto caminhava, seus discípulos chegaram até ele para mostrar o quê? A maravilha da construção do templo. Né? Estava em construção ainda, mas já era um fantástico. Aí Jesus diz o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso o quê? O templo, a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Jesus está falando que o templo vai ser destruído. Certo?
Ok. Aí, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: olha a pergunta que foi feita aqui. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas são essas? Destruição do templo. Jesus falou que ia destruir o templo ia ser destruído. E a outra pergunta: e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Então Jesus, nesse texto de Mateus 24, ele está respondendo a duas perguntas. Um da destruição do templo, que aconteceu no ano 70, e outra a respeito da sua vinda. Se você, por exemplo, olhar o versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará as estrelas cairão do céu, os poderes celestes, isso não aconteceu no dia da destruição do templo. É óbvio que está falando da sua segunda vinda. Mas e aqui, esses textos que nós lemos? Por que ai das grávidas? Por que Jesus fala de fuga? Se você olhar para Lucas capítulo 21, que é um texto correlato disso aqui, vamos aprender correlação. Versículo 9 diz o seguinte, Lucas 21, versículo 9: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenha medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não virá o fim imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grande terremoto, peste, sinais provenientes do céu. Mas antes que tudo isso aconteça, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, etc e tal. Deixa eu mais para frente um pouquinho, que eu estou tentando achar o texto que estava no meu PowerPoint, mas ele está ali na minha anotação, não aparece aqui. Aqui o versículo 20, achei. Quando virem Jerusalém, olha, Jesus está dando um alerta para os discípulos, ele fala o seguinte, é o mesmo texto, tá? Está falando da mesma coisa. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que Jesus está falando? Meus discípulos, o templo vai ser destruído. Vai chegar um dia que ele vai destruir. E a pergunta é, mas quando? Aí Jesus fala, eu vou dar alguns sinais para vocês. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, rodeada pelos exércitos, quando você vê guerra, nação contra nação, prepare-se, está próximo. Então, os que estiverem no monte, fujam, que a destruição está próxima. O que aconteceu? No ano 66, alguns zelotes entenderam, eles não fizeram oica do texto bíblico, e eles entenderam que era o momento de tomar o poder à força. E o que eles fizeram? Juntaram os barquinhos meia boca e foram atacar o Império Romano. Sofreram ali, morreram, o mar ficou vermelho ali, a praia ficou vermelha. Só que isso incitou um espírito patriota no coração dos judeus e rebeliões começaram a brotar em todo o Império. E o templo foi dado ali por Herodes, que tinha uma afinidade com eles, quando propôs essa restauração do templo, foi na verdade um pacto de paz com eles. Eu dou o templo, em troca vocês se sujeitam ao meu império, pagando os tributos, não se rebelando, e é estabelecida a Pax Romana no império. Beleza, está estabelecido. Aí os judeus não estavam cumprindo mais com isso. Rebelião. No ano 70, 4 anos de rebelião, o general Tito recebe a ordem de destruir o templo. O templo foi destruído, 1 milhão de judeus foram mortos naquele dia. Hoje, se você for lá, tem apenas o Muro das Lamentações. Para muitos é o Facebook, o Muro das Lamentações. Para os judeus é aquilo que está lá ainda hoje. Só sobrou uma parede. Aquilo que era 3 estádios de futebol, a sua dimensão, se tornou apenas um pequeno muro. É grande, alto, né? Mas o que está acontecendo? Jesus está dando um alerta. E o que é preciso entender? Imagine se os discípulos não interpretassem isso aqui literalmente. Os discípulos os discípulos, eles não chegaram no ano 70, eles morreram antes. Mas esses escritos aqui foram preservados já. Mateus não escreveu depois da morte, né? Ele não é psicógrafo, né? Ele escreveu ainda em vida. E isso aqui já era publicado. E os cristãos naquela época, segundo até um historiador muito famoso, chamado Flávio José, não há relatos de cristãos que tenham morrido, porque eles tinham sinais, eles fugiram para os montes, para a floresta. Por que ai das grávidas? Como é que vai fugir grávida? Né? É difícil. As que estiverem amamentando, como é que foge? E o inverno? O inverno é rigoroso ali.
Se você tiver que fugir para os campos no inverno, vai ser difícil, é muito frio naquela região. E o sábado? Lembra que os cristãos ainda tinham uma mentalidade que estava sendo transformada? Se você olhar uma história no 3º século, a história dos Macabeus, os impérios no começo dominavam eles com facilidade, atacavam no sábado, eles ficavam parados e morriam. Né? Até que Judas Macabeus teve a brilhante ideia de quebrar o sábado e ir para a briga. Mas eles ainda tinham essa mentalidade. Se fosse no sábado, tinha uma quilometragem definida para o judeu andar, ele não ia poder fugir muito longe, ia morrer. Então esses sinais que Jesus dá e esses alertas é a respeito da fuga. Então você precisa interpretar isso aqui literalmente para você não criar fantasias. Mas vai chegar um momento que vai falar da segunda vinda de Jesus. E é muito fácil perceber isso, né? Aí Jesus fala, quando dia, hora, ninguém sabe e tal, nos dias anteriores, começa a dar vários exemplos que se você olhar apenas com calma, você vai ver, está falando da sua segunda vinda. Não tem como ser isso aqui da fuga dele, né? Dos discípulos, né? A fuga dos seus discípulos. Então é muito importante essa regra para você guardar ela. Sempre comece pelo princípio da literalidade do texto. Ele é uma mensagem literal para você entender, tá? Não é um enigma, não é uma charada, tá? Depois você lê com calma o capítulo todo e faça o oica tentando descobrir o exato momento em que ele começa a falar da sua segunda vinda. Dica, correlato, você vai em Lucas e em outros textos do Marcos, tá? Você vai nos evangelhos sinópticos, você consegue muito bem se resolver aí com eles. Regra 11. A regra 11 ela é um pouco semelhante. Ela fala para você interpretar as palavras, tá? Palavras no sentido que tinha no tempo do autor. Muitas palavras não têm sentido para nós, que eram usadas naquela época, né? E conosco também nós precisamos interpretar as palavras. Por exemplo, eu gosto muito de manga, irmãos. O que eu estou dizendo? Se eu for na sua casa, o que você vai me dar? Fruta. Não, deixa eu terminar a frase. Eu gosto muito de manga porque é frio lá no Japão. Então eu não gosto de camiseta regata. Então a gente precisa entender a palavra no sentido que tem para mim. Eu estou falando de uma coisa, né? E você vai aprender a definir esse sentido como? Através dos correlatos, através das ferramentas que você já aprendeu. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías 64:6, é aquele famoso texto que fala que as nossas justiças é como um trapo de imundícia diante de Deus, né? Basicamente, com as minhas palavras, é assim. O que é trapo de imundícia? Observação? Trapo de imundícia. O que é isso? O que é um trapo de imundícia? Que vejo? Vejo um trapo de imundícia. Mas o que ele significa? Interpretação. Como é que eu faço? Tem que pesquisar. E você pesquisa e você descobre que o trapo de imundícia era o absorvente da época. Não tinha sempre livre lá, com abas, sem abas, essas coisas. Não tinha. Aí, a sua aplicação, só entendendo isso aqui, já é uma aplicação, puxa, meu melhor ato de justiça é um sempre livre usado. Puxa, é muito ruim isso. Só que, se você não entender o sentido dessa palavra no tempo do autor, você vai perder muito, você vai deixar de enriquecer a sua pregação. Na verdade, o texto é pior do que isso que a gente pode imaginar. Por quê? Porque qual era a condição de uma mulher em estado menstrual? Segundo a lei judaica, ela se tornava impura. E quem tocasse numa mulher nesse estado, também tinha que se purificar. Agora, imagine um judeu lendo isso aqui. Meu melhor ato de justiça é como um trapo de imundícia. É imundo porque, segundo a lei, a mulher está imunda. E ele está comparando o meu ato de justiça não simplesmente porque é sujo, é mal cheiroso, sei lá, é nojento. É porque é impuro, segundo a lei. E isso faz com que meu melhor ato de justiça não valha para nada. Então, se você entende o significado da palavra no tempo do autor, isso enriquece muito o seu sermão, a sua aplicação, a sua compreensão. Em Romanos 1,16, nós temos aquele famoso texto que diz que o Evangelho é o poder de Deus, que você conhece muito bem, que o versículo 17 foi o texto chave para a reforma.
E essa palavra poder é a palavra dínamo e é a palavra que foi usada depois para o dinamite. Muitos pregadores, eu já ouvi alguns dizendo o seguinte, que o evangelho é o dinamite. É o poder de Deus, é uma dinamite que explode e tal. Ainda que o evangelho seja poderoso, Paulo, quando falou que o evangelho era um dínamo, ele não estava pensando em dinamite. Por quê? Não existia dinamite naquela época. A dinamite foi inventada depois. E a dinamite recebeu o nome exatamente porque ela é poderosa. Mas Paulo não pensou numa dinamite, ele não pensou em algo que explode. Ele não tinha intenção de pensar em algo que se acende e corre que vai explodir. Ele apenas quis dizer que o evangelho é poderoso. Tá? Então, eu não posso fazer esse tipo de aplicação que o texto não me permite, porque Paulo não tinha isso em mente. Eu tenho que interpretar de acordo com o sentido que tinha no tempo do autor. Senão, eu vou inventar coisas. Tá? Outra palavra que é muito usada é a palavra mistério. Né? Vocês já ouviram a palavra mistério? Ou mistério e tal. Já ouviram isso aí? É uma palavra muito comum. Mas o que significa mistério? O que significa mistério na Bíblia? Desconhecido. Desconhecido. Não é assim que usam, né? Mas hoje em dia é assim que usam. Vamos ver em Romanos 11, 25 e 27 o que é mistério. Então já vou dando o texto, por favor, já vão abrindo para mim que a gente ganha tempo, tá? Romanos 11, 25 e 27, Romanos 16, 25, 1 Coríntios 2, 1 a 2. Eu tenho mais 8 textos aqui. Eu não vou passar, porque senão a gente, né, vai perder tempo nesse aqui. Então até 2 Coríntios 2, 7 e 8. Depois eu passo para vocês o resto. Por favor, leia para mim Romanos 11, 25 e 27, alguém. Rapidinho para a gente... Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. O 25 tem um mistério. Tá. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério. Mistério. O que é mistério? O mistério aqui, e a gente vai ver isso nos outros textos, o mistério sempre é aquilo que outrora estava oculto, mas que agora havia sido revelado, a saber, Jesus Cristo, o Evangelho. Então Paulo, todas as vezes que ele usa a palavra mistério, é isso que ele tem em mente. Mistério é uma verdade oculta, mas que agora foi revelada. E essa verdade é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ou Jesus. E aqui ele está falando o quê? Não ignorem esse mistério, não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Ele está falando da salvação, do Evangelho, que foi agora anunciado àquele povo, né? E alcançou não somente os que eram de Sião, o povo de Israel, mas também aos gentios. Aquela verdade que estava oculta em tempos passados, agora foi anunciada aos gentios. Agora vocês vão ler o outro texto que vai ficar mais claro ainda. Romanos 16, 25. Está pertinho aí. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Essa é a NVT? Tá. NVT. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério. O mistério está sendo revelado, ocultos nos tempos passados. O mistério é algo que estava oculto nos tempos passados e que agora foi revelado. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Então o Evangelho ele é um mistério que estava oculto, mas que agora estava sendo revelado. Vamos lá para 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando
com muita eloquência, com muita sabedoria, para anunciar a vocês os mistérios de Deus. O que é mistério de Deus? Jesus Cristo. Tá? O outro texto, acho que eu passei mais um, 2:7-8. Eu posso ler aqui. Ao contrário, falando da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, o Evangelho é o mistério. Então, todas as vezes que você encontrar a palavra mistério na Bíblia, ela significava o que para o apóstolo Paulo? O Evangelho que estava oculto e que foi revelado. Portanto, para você cristão hoje, não existe mais mistério. Porque mistério, segundo o apóstolo Paulo, é aquilo que estava oculto, mas que foi revelado. Então, muitas pessoas usam essa palavra mistério de forma equivocada. Então, você precisa tomar cuidado com o uso. Depois tem mais textos aqui, a gente pode ver isso mais para frente. O princípio 12 vai falar a respeito da... Interprete a palavra em relação à sua sentença. Agora, essa palavra, a gente viu na regra 11, o sentido da palavra isolada. Agora, essa palavra com relação à sua sentença. Aquele exemplo que eu dei da manga, você teria matado a charada se eu tivesse falado toda a sentença. Você saberia que eu não estava falando de uma fruta. Mas como eu não falei... tem uma frase que foi dita por um homem do passado. Ele disse o seguinte: a igreja é como a arca de Noé. Paro aqui. O que você acha que ele quis dizer? Muitos diriam, não, a igreja é aquilo que salva o homem, né? As pessoas entraram na arca e foram salvas, né? Alguns diriam alguma coisa assim. Só que ele completa a frase. E se ele completar a frase, você vai ver que não faz o menor sentido pensar que é esse o significado. Ele diz o seguinte: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o cheiro lá dentro, não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro lá dentro. Ele estava falando bem ou mal da igreja. Ele estava criticando a igreja no seu tempo. Então, você precisa sempre entender a palavra de acordo com a sentença. Você precisa ler tudo. Você não pode simplesmente deduzir o que o cara quer dizer. Eu gosto de manga, né? Se eu não falar tudo, você vai pensar que é suco, mas eu estava falando de manga da camisa. Isso é muito importante. Por exemplo, o que é fé? O que é fé? Você pode dar a definição de Hebreus, geralmente, né? Então, todo mundo sabe a definição de Hebreus. Se a gente pegar essa definição e olhar para alguns textos, para todos os textos da Bíblia e falar, fé é isso. E geralmente alguns pregadores vão fazer assim. Ele vai ver algum texto que fala de fé, ele vai pegar o significado de Hebreus e vai, porque fé significa isso, e ele tenta moldar ao que o apóstolo está falando aqui e tenta acertar isso. E às vezes fica muito feio, porque não faz sentido. Gálatas 1:23 fala da fé. Mas fé aqui não tem nada a ver com Hebreus, que você conhece de cor. Então vamos abrir lá, Gálatas. Gálatas 1:23. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Paulo está falando do seu testemunho pessoal e as pessoas diziam a respeito dele. Ouvimos dizer que aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. O que Paulo procurava destruir? O firme fundamento das coisas que se espera. Não é isso que ele estava tentando destruir. Fé nesse contexto significa o quê? O que Paulo estava tentando destruir aqui? O Evangelho, a doutrina do Evangelho. Paulo estava tentando destruir a verdade do Evangelho. A gente às vezes usa assim, nós somos da mesma fé, irmão. Não estou falando só do mesmo texto de Hebreus, nós somos da mesma crença. Nós cremos no mesmo Evangelho. A gente também usa assim. Por exemplo, Romanos 14:23. Vamos ver fé lá em Romanos 14:23. E eu acabo daqui a pouco. Só terminar esse Romanos 14:23. Senão é legal. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Põe Hebreus aqui agora. Não come com... Não faz o menor sentido. O que é que fé? Fé é uma convicção. Fé é tratado aqui como uma convicção. Então, por isso você precisa exatamente interpretar a palavra com relação à sua sentença, ao seu contexto. Eu encerro com uma frase aqui, bem popular nos dias de hoje.
apóstolo bom é apóstolo morto. Quem que já ouviu essa frase? Tá? É uma frase antiga. Tá? Não é uma frase que está defendendo você sair matando, esfaquear o apóstolo Valdomiro. Não é isso. É uma frase que quer dizer o quê? Quem que se habilita? Só houve apóstolo na época de Cristo. Exatamente. Os apóstolos morreram, acabou. Só existe apóstolo na época de Cristo. Tá? Apóstolo bom, apóstolo morto. E essa frase aqui quer dizer o quê? A mesma coisa? Tem um outro sentido. Eu só mudei o nome. Bandido bom é bandido morto. O que eu estou dizendo? Eu quero que os bandidos morram. Né? Quem diz? Eu não estou dizendo nada, tá? Uma pessoa diz isso aí no Facebook. Bandido bom é bandido morto. A pessoa não está pensando bandido bom no sentido de que ele é bom. Na frase dos apóstolos os apóstolos são bons, aqueles que morreram, que escreveram para nós. Mas o bandido bom é morto é no sentido de que é bom que ele esteja morto. Mudou totalmente o sentido. E como é que a gente sabe? Pela sentença, pelo que significa em toda a sentença. E eu termino aqui então